Vamos lá, pessoal, vamos dando continuidade ao estudo dos princípios constitucionais administrativos. Na verdade, só falta um, né? Os demais a gente já tratou. Já falamos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Falta só terminar o princípio da eficiência, que é bem tranquilinho, né? O princípio da eficiência, ele foi inserido no caput do artigo 37 da Constituição Federal pela emenda constitucional número 19/98. Olha só. Princípio da eficiência. Você tem aqui o LIMP, né? Que é o mnemônico para a gente memorizar esses princípios. Princípio de eficiência foi inserido no caput do artigo 37 da Constituição pela emenda constitucional número 19/98. E por este princípio, a administração ela deve agir de forma célere, organizada e com qualidade. Célere, organizada e com qualidade. Veja, você tem um exemplo desse princípio na própria Constituição Federal. O artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, estabelece a criação das chamadas escolas de governo. Escolas de governo. Bom, a escola de governo, ela se destina a preparar o servidor para que ele possa desempenhar suas funções com mais qualidade, né? De forma mais eficiente. Tá? Então, a criação das chamadas escolas de governo para treinamento e aperfeiçoamento dos servidores públicos está em consonância aí com o princípio constitucional da eficiência. Tá legal? Tranquilos? Muito bem. Beleza. Pessoal, olha só, o Supremo já decidiu que a omissão da administração pública diante de solicitações, requerimentos formalmente realizados por particulares viola o princípio da eficiência. Então, quando a administração pública simplesmente silencia diante de uma solicitação formalmente realizada pelo particular, isso afronta o princípio da eficiência. Logo, gera uma inconstitucionalidade aí, né? A administração está violando a Constituição Federal, tá bom? Então, por exemplo, o particular solicita junto à administração licença para funcionamento de determinado estabelecimento comercial. Tá, seja necessária essa licença. Ok, ou para exercer uma atividade, enfim. E a administração simplesmente não se manifesta. Passa lá 15 dias... 1 mês, 2 meses, 3 meses, a administração simplesmente não se pronuncia. O particular volta à repartição, solicita de novo, e a administração continua inerte, continua sem se manifestar. Essa omissão do poder público configura violação ao princípio de eficiência, de acordo com a nossa jurisprudência. Tá legal? Tranquilos? Muito bem. Ok. Bom, galera, como eu já havia comentado, a violação a qualquer um desses princípios gera uma inconstitucionalidade. Agora, há uma série de outros princípios que norteiam a atuação da administração pública, né? E aí eu coloquei estes demais princípios para a gente comentar numa outra... um outro mnemônico aqui. Então eu vou colocar assim, ó. Demais princípios aplicados à administração. Demais princípios aplicados à administração. E aí, o outro mnemônico a qual me refiro é o chá em Paris. Olha, que bitolinha legal. Chá em Paris. Bitolinha chique, né? Chá em Paris. E o que é o chá em Paris? Vamos lá. Continuidade do serviço público
continuidade do serviço público, hierarquia, autotutela, só que aqui eu tenho que tirar o acento, né? Será que eu consigo? Aê, boa. Autotutela, especialidade, princípio da especialidade, motivação, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público, e supremacia do interesse público. Olha só quantos princípios que a gente vai comentar aqui, ó. Chá em Paris. Continuidade do serviço público, hierarquia, autotutela, especialidade, motivação, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público. Muito bem. Pessoal, olha só. A violação a qualquer um desses princípios equivale a uma ilegalidade. Então veja a força de um princípio atualmente em nosso ordenamento jurídico. Violar um princípio equivale a violar uma lei, esteja aquele princípio expresso em lei ou não. Mas se ele for reconhecido no nosso ordenamento jurídico, a violação a ele equivale a uma ilegalidade. Então, por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público, ele não está expressamente previsto em lei, mas é reconhecido em nosso ordenamento jurídico. Então, violar este princípio equivale a violar uma lei. Tanto que o ato que prioriza o interesse individual em detrimento do interesse público é passível de anulação. E você lembra que ocorre a anulação de um ato administrativo quando ele é ilegal. Tá certo? Tranquilo? Então, violar um princípio equivale a violar uma lei, o que resulta na anulação daquele ato que violou o princípio. Esteja o princípio expresso em lei ou não. Tá bom? Eu estou falando aqui de princípios gerais, né, do direito administrativo, mas você também tem aqueles princípios setoriais, né? Então, por exemplo, a licitação, você tem princípios da licitação. Processo administrativo, princípios do processo administrativo. Serviços públicos, princípio dos serviços públicos. Se bem que tem um aqui que é o princípio da continuidade do serviço público, que esse princípio ele é bem específico do serviço público, né? Mas como eu precisava montar a bitolinha, eu acabei colocando ele aí para vocês. Tá legal? Continuidade do serviço público, não tem problema, a gente trata dele. Bom, vamos lá, vamos começar a falar desses princípios. Vamos tratar um pouquinho de cada um deles para você ter a noção geral desses princípios. Olha só, pessoal. O princípio da continuidade do serviço público também é chamado de princípio da permanência. E como o próprio nome sugere, ele estabelece que a prestação do serviço público deve ser contínua, permanente. Seja o serviço desempenhado diretamente pelo Estado ou por seus delegados, que seriam as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Então o serviço público não pode parar, o serviço público deve ser contínuo, seja ele desempenhado diretamente pelo Estado ou por seus delegados. Tá? Com base nesse princípio, tem dois artigos interessantes para a gente comentar, tá? Que é o artigo, acompanha aí comigo, ó. Artigo 78, inciso 15 da Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
e o artigo 39, parágrafo único, da Lei 8987/95. 78, inciso 15, perfeito. 78, inciso 15. Agora, ó, em razão de ter dado o nosso tempo do bloco, estes dois dispositivos eu vou analisar com vocês no próximo bloco. Tá legal? Então são dois artigos importantes que estão relacionados ao princípio da continuidade do serviço público, mas a gente vê no bloco seguinte. Tá bom? Então eu encerro esse bloco aqui. Valeu!